Imagina uma criatura, metade morcego, metade demônio. Uma visão que parece saída de um pesadelo. Assustador, né? Agora imagina que essa criatura é real. Não apenas uma história para assustar crianças, mas algo que realmente existe. Essa é a história do Diabo de Jersey. Uma lenda que tem sido passada de geração em geração, mas que muitos acreditam ser mais do que apenas um conto. Uma lenda, mas também um mistério que arrepia até os ossos. Um enigma que desafia a lógica e a razão. Nossa história se passa nos Pinhais de Nova Jersey, um lugar conhecido por suas florestas densas e atmosfera misteriosa. Um lugar de florestas escuras e pântanos profundos. Terreno perfeito para esconder segredos e criaturas desconhecidas. Dizem que coisas estranhas acontecem por lá. Luzes inexplicáveis, sons que não podem ser identificados e sombras que parecem ter vida própria. Mas nada mais estranho do que a história do Diabo de Jersey. Uma criatura que desafia a compreensão e a lógica. Por gerações, as pessoas sussurravam sobre uma criatura, uma entidade que espreita nas sombras, esperando para atacar. Diziam que ela tinha asas de couro, grandes e assustadoras, que batiam no ar com um som sinistro, um grito de gelar o sangue e uma fome insaciável. Um som que, uma vez ouvido, nunca é esquecido. Mas o que acontece quando a lenda se torna realidade? Quando o que era apenas um conto se materializa diante de seus olhos? É isso que vamos descobrir. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você acredita saber sobre o mundo ao seu redor. Agora, vamos falar da família Leeds. Uma família que, até hoje, permanece envolta em mistério. Eles viviam nos Pinhais, uma vida simples e tranquila, longe da agitação da cidade. Mas a história deles está longe de ser simples. É uma história cheia de enigmas e perguntas sem respostas. Numa noite, algo terrível aconteceu. A família Leeds desapareceu, sem deixar rastros, sem qualquer explicação. Era uma noite escura e tempestuosa. Relâmpagos cortavam o céu e trovões ecoavam pela região. O vento uivava como um lobo faminto, sacudindo as árvores e assobiando pelas frestas da casa. A chuva castigava a fazenda, batendo nas janelas e inundando o solo ao redor. Lá dentro, a família dormia, sem saber do horror que se aproximava. Eles estavam completamente alheios ao destino que os aguardava. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa vazia. Não havia sinal de vida, apenas um silêncio inquietante. Não havia sinais de luta, nenhuma entrada forçada. A única pista, um mistério que deixava todos perplexos. Um único conjunto de pegadas saindo da casa em direção à floresta. Pegadas que desapareciam na escuridão das árvores, deixando mais perguntas do que respostas. O desaparecimento chocou a todos. A pequena comunidade rural estava em estado de choque e incredulidade. Ninguém poderia imaginar que algo tão terrível pudesse acontecer em um lugar tão tranquilo. As pessoas procuraram por tudo. Voluntários, amigos e familiares se uniram em uma busca desesperada, vasculhando cada canto da floresta, na esperança de encontrar alguma pista que levasse ao paradeiro da família desaparecida. Vasculharam as matas, desesperadas por respostas. A busca se estendeu por dias, com equipes de resgate e moradores locais trabalhando incansavelmente, enfrentando o terreno difícil e as condições adversas. O que eles encontraram gelou seus corações. No meio da densa floresta, algo terrível foi descoberto, algo que ninguém estava preparado para ver. No meio da floresta, eles descobriram os restos de uma fogueira. As cinzas ainda estavam quentes, indicando que alguém ou algo esteve ali recentemente. Espalhados ao redor dela, ossos de animais. Mas havia algo estranho sobre esses ossos. Mas não de qualquer animal. Esses ossos eram diferentes, maiores e mais robustos do que o normal. Esses ossos estavam completamente limpos, sem nenhum resquício de carne.
Parecia que algo ou alguém os havia limpado meticulosamente. O medo tomou conta de todos. A atmosfera estava carregada de tensão e pavor, enquanto as pessoas tentavam entender o que poderia ter acontecido. A lenda do Diabo de Jersey, antes descartada como uma história para assustar crianças, agora parecia real demais. A floresta, antes um lugar de paz, agora parecia esconder algo sinistro. Teria sido obra da criatura? As histórias antigas sobre o Diabo de Jersey começaram a ressoar na mente de todos, trazendo à tona medos há muito esquecidos. Teria ela levado a família Leeds? A velha casa da família, agora abandonada e em ruínas, parecia guardar os segredos de uma noite terrível e inesquecível. O mistério se aprofundava. As pessoas cochichavam com medo. Algumas diziam ter visto uma criatura alada nas matas. Outras ouviam gritos estranhos à noite. Seria o vento? Ou algo mais sinistro? A lenda do Diabo de Jersey se espalhou como fogo em mato seco. Os jornais publicavam histórias sensacionalistas. Os pinhais se tornaram um lugar de medo e fascínio. Algumas pessoas ofereciam uma explicação diferente. Eles falavam de uma maldição sobre a família Leeds. Eles diziam que a mãe Leeds, em um acesso de fúria, amaldiçoou seu 13º filho. Essa criança, diziam eles, não era um bebê comum. Era o Diabo de Jersey. Teria o desaparecimento da família Leeds sido uma punição? Seria a maldição do Diabo de Jersey voltando para assombrá-los? A verdade permaneceu um mistério, perdida nas sombras dos pinhais. Os anos se passaram. O mistério da família Leeds jamais foi solucionado. Mas a lenda do Diabo de Jersey só se fortaleceu. Os avistamentos continuaram. As histórias se espalharam. A criatura se tornou parte do folclore local, uma história de advertência sussurrada ao redor de fogueiras. O Diabo de Jersey se tornou um símbolo do desconhecido, um lembrete de que algumas coisas não podem ser explicadas. Ele se tornou parte da essência dos pinhais, tão presente quanto as árvores e os pântanos. Então, o que realmente aconteceu com a família Leeds? Foi o Diabo de Jersey? Foi uma maldição? Ou foi algo completamente diferente? Talvez nunca saibamos ao certo. A verdade permanece envolta em mistério. Mas uma coisa é certa: a lenda do Diabo de Jersey continua a cativar e aterrorizar. É um lembrete de que mesmo no mundo moderno, alguns mistérios perduram. E algumas lendas nunca morrem. A pergunta é: você acredita?